Dias em canto. Opa! Deu bug aqui. Deu bug. O Tico não conversou com o Teco. Então sejam bem-vindos. Né? Nós estamos em qual edição, Camila? Já esqueci de novo. Acho que é 11ª, não é? Eu fiz o cálculo 14ª. aquele dia. 11ª. Acho que é 11ª. É. É verdade, Zé. É, você tá melhor de memória que eu. Bom, quem é o senhor? José Lúcio, do Grupo Luz. José Senilton. Não sou do Grupo Luz, mas estamos participando. Mas tem luz. Tem luz também. Tem luz. E a senhorita? Eu sou Camila Coneglian, esposa do Alan do Grupo Luz. Bom, porque eu sou alguma coisa também, né? Você é muito mais do que não isso. é dançarina do Grupo Luz, né? Não sou Luzete. Bom, e eu sou Alan Paixão. Estamos aqui para mais um dia de aprendizado juntos. Aqui é o momento de trocarmos ideias sobre os estudos da parábola de Jesus. Se você está caindo aqui de paraquedas pela primeira vez, aqui não sabe o que está acontecendo, esse é um programa que a gente fez a partir de um projeto que o Grupo Luz musicou todas as parábolas de Jesus. O nome do projeto é Parábolas em Canto e Melodia. Parábolas de Jesus em Canto e Melodia. E que se transformou em parceria com Sintonia no Bem, nesse maravilhoso programa. Estamos na 11ª edição. Muito bom, né? Então, como bons espíritas, comecemos com oração. E quem falta faz oração, isso, Alan? É. Diga-se de passagem que a gente vai estudar a palavra de Jesus de uma forma alegre, né? Descontraída, para que não fique chato, né? E a gente vai ver o tanto que o ensinamento de Jesus é importante em nossas vidas, né, Alan? E porque essa também é a nossa essência. Exatamente. Então não adianta a gente sair da nossa essência, temos que ser quem somos. Alegres, né? Oração contigo. Você faltou,
Você? Fui eu que faltei? É. Eu pensei, ó, quem faltou? Então vamos, neste momento, entrar em conexão com nossos mentores espirituais que já prepararam este ambiente, aos trabalhadores do plano espiritual que idealizaram o canal da Sintonia no Bem e que também idealizaram os programas do Grupo Luz, a musicalidade, que todos juntos possamos agregar em torno do Evangelho do Cristo e que todos juntos possamos aprender e compartilhar este mesmo Evangelho. Que a luz do Cristo seja para todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Parábola de hoje. Os 2 filhos, né? Os 2 filhos, mas não são os 2 filhos de Francisco. Não. Não. Os dois filhos que foram para a vinha. Foram para a vinha. Vamos começar então com a leitura. Depois da leitura, a música. Né? Então vamos lá. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E, respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles. O primeiro. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Mateus 21, 28, 32. Ok. Música, DJ Claudinho Cardoso. Grupo Luz. Um homem tinha 2 filhos e pediu para o primeiro: vem trabalhar na minha vinha o dia inteiro. Ele disse sim, vou te ajudar, e não apareceu. Então o pai foi ao segundo e lhe falou: venha pra vinha, pois preciso, filho meu. Ele disse não, não quero agora, e deixou tudo pra outra hora. Porém, no dia seguinte, ele se arrependeu. Voltou ao Pai, que de alegria se encheu. Assim também será o reino dos céus. Digo em verdade que até os publicanos e as mulheres equivocadas entrarão primeiro que vós no reino dos céus. Não são palavras que agradam ao Senhor. É o esforço, é o trabalho, é o amor. Um homem tinha 2 filhos e pediu para o primeiro: vem trabalhar na minha vinha o dia inteiro. Ele disse sim, vou te ajudar, e não apareceu. Então o pai foi ao segundo e lhe falou: venha pra vinha, pois preciso, filho meu. Ele disse não, não quero agora,
deixou tudo pra outra hora. Porém, no dia seguinte ele se arrependeu, voltou ao Pai que de alegria se encheu. Assim também será o reino dos céus. Digo em verdade que até os publicanos e as mulheres equivocadas entrarão primeiro que vós no reino dos céus. Não são palavras que agradam ao Senhor. É o esforço, é o trabalho, é o amor. Muito bom. Você cantou muito bem nessa música, Zé. Parabéns. Ficou muito boa na sua voz. A gente não gosta da voz da gente, né? Mas eu gosto da sua voz. A gente parece que acha estranho, né? Não sei se acontece isso com você, mas com muitos cantores que eu converso, não gostam da própria voz, né? Eu aprendi a gostar, mas no início era bem estranho, né? Ouvir a própria voz. Muito bom. Então, a parábola dos dois filhos. Em que contexto Jesus contou essa parábola? Diz aí, José. Eu? Porque você é sósia do pai de Jesus, José. Eu passo minha palavra para você, Alan, em que contexto? Você fez a pergunta? Qual foi, Sam? Tem cara de quem responde, sei é o Sam. Eu acho que, em primeiro lugar, né, como tudo, né, eu estou aprendendo com o Alan. O Alan fala que a gente tem que contextualizar. Aterrizar. Aterrizar. Então, para contextualizar um pouquinho isso daqui, a gente tem que entender um pouquinho onde Jesus estava e para quem estava falando, né? E é comum, Jesus, ele todos os dias ia para o templo para pregar. Era comum ele fazer isso. Ele pregava e depois ele encaminhava para o Monte das Oliveiras para orar. Então ele sempre estava ali e as pessoas o admiravam, gostavam demais de Jesus, estavam ali seguindo aquele homem e estava causando um incômodo muito grande. O incômodo ali com os sacerdotes, o incômodo com os líderes do povo, né? Com todos aqueles que governavam. Eles começaram a perceber que aquele homem estava pescando as pessoas e que eles gostariam de pescar e fugindo de suas dominações, né? E eu trouxe aqui para ler um pouquinho antes da parábola, para a gente entender que no Evangelho de Haroldo, né, segundo Haroldo, Novo Testamento, por tradução de Haroldo Dutra Dias, aliás, fantástico. Que antes até da parábola, que fala um pouquinho disso aqui, ele fala da autoridade de Jesus, no capítulo 21 a 23. Então ele diz o seguinte: chegando ao templo, aproximaram dele, enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo. E pergunta para ele: com que autoridade você faz essas coisas? Porque aquele homem simples, né, filho de um carpinteiro, estava lá dentro do templo sempre pregando para aquelas pessoas e estava já causando um incômodo muito grande. Então ele pergunta: com que autoridade é que você faz essas coisas? E quem te deu esta autoridade? Em resposta, Jesus lhe disse: eu também vos perguntarei uma coisa. Isso faz parte da psicologia do Cristo, né? Ele nunca ia direto ao ponto dando respostas prontas. Ele sempre deixava para que as pessoas buscassem, né, e pesquisassem na sua mente se realmente a atitude estava sendo correta. Então ele faz essa pergunta: eu também vou te fazer uma pergunta, vou perguntar uma coisa. Se me disserem, eu também vos direi com que autoridade faço essas coisas. Sabedoria imensa dele, exato, né? Então ele diz: o batismo de João era de onde? Do céu ou dos homens? Eles conversavam entre si, dizendo: se dissermos que é do céu, ele nos dirá:
então por qual razão não crestes nele? Se dissermos que é dos homens, tememos a turba, a multidão, né, que tinham ele como profeta, pois todos eles consideravam João Batista como um profeta que antecedeu Jesus para anunciá-lo. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. E ele lhe disse... Mentira, né? Isso, não sabemos. Porque eles não tinham resposta para Jesus, porque Jesus colocou eles contra a parede. Da mesma forma que eles tentavam fazer com que Jesus deslizasse de alguma forma para que pudessem levar a uma condenação, eles toda hora estavam espremendo Jesus para que ele deslizasse. Então Jesus devolvia-lhes a pergunta serenamente, com todo respeito, mas fazendo com que eles buscassem dentro de si as respostas próprias e fazendo com que eles percebessem também que eles nem tinham motivo para duvidar dele e que ele não era esse criminoso do qual ele pensava. Então ele responde, Jesus responde, quando ele diz que não sabiam. Então, nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Né? E aí é que ele diz... Se você não me responde, eu também não te respondo. Então, aí é que ele vai fazer esta parábola, é que ele vai falar dos filhos, né, que foi mandado para a vinha, que o pai mandou para a vinha. Né? Vai trabalhar, você vai hoje, como que é? Ele de pronto responde, claro, estou pronto, eu vou na hora. E não foi. E outros que disseram que não ia de jeito nenhum, estes foram. Né? Então, esta parábola que Jesus contou foi após esta conversa que teve com os sacerdotes. Após esta conversa. Então, para quem que ele falou essa parábola? Exatamente para aqueles que o indagavam. Exatamente para aquelas pessoas. E aí é que tem essa contextualização para entender. E depois ele diz no final, né? Amém. Amém vos digo, que os publicanos e as prostitutas estarão primeiro no reino dos céus. Então, o que quer dizer isso? Por quê? Porque eles viram o profeta e o seguiram. Eles viram a palavra e seguiram. Outros não. Outros veem, percebem, sabem, mas colocam os seus prazeres temporais, as suas necessidades temporais, conveniências temporais à frente de tudo e seguem adiante errando. Então estes são aqueles que estão lá toda hora pregando, estão falando, sim senhor, estou lendo aqui o evangelho, sim senhor, estou pregando para aquelas pessoas, sim senhor, eu acredito. E isso também nós podemos ver no dia de hoje. Nós temos inúmeras pessoas no nosso meio espírita, em primeiro lugar, nas religiões católica, protestante, em todos os lugares, que falam sim para Jesus toda hora, para o chefe, para o dono da vinha. Vou, mas não vão. Porque eles falam com os lábios, mas as atitudes não condizem. E inúmeras pessoas falam que não e nem olham. Mas a consciência, na hora que eles estão diante de uma atitude errada, na hora que eles estão diante de uma atitude onde eles vão... Porque a vinha, na verdade, é seguirmos os mandamentos de Jesus. É o trabalho. Alta construção, é o trabalho, é a construção de nós mesmos para expandir numa construção coletiva. Então, às vezes, esses falam, não, eu não vou, eu não estou pronto. Mas aí chega no momento que ele se depara numa encruzilhada, a consciência bate e ele segue exatamente o que a consciência diz. Ele não erra, ele vai para a vinha, ou seja, ele segue os ensinamentos do Cristo. Então é por isso que ele diz. E se nós formos olhar a história, nós vamos ver lá Maria de Magdala, né, que era tida como uma prostituta, era uma mulher, né, de luxo, né, vivia do luxo, com os patrícios. Ela seguiu Jesus prontamente. Ela deixou tudo. Ela tinha dito não, ela não conhecia ele antes. Mas quando ela conheceu, ela atendeu de pronto e seguiu. Quantas pessoas de má vida, publicanos, né, o coletor de impostos, o próprio Mateus, né, seguiram Jesus. E quantos outros, Paulo de Tarso, perseguidor implacável dos cristãos, ele disse não. Né? No começo, na cabeça dele, talvez, ele tinha dito sim, porque ele seguia as leis mosaicas. Ele seguia rigorosamente as leis judaicas. Ele estava contra a ideia nova, porque ele não conhecia essa ideia nova.
Mas lá na frente, a consciência dele foi conduzindo ele para o ambiente correto. E lá na frente, a consciência dele falou, e ele seguiu e fez o que deveria ter feito. Então, é preciso que a gente observe para quem Jesus falava. Ele falava exatamente para aquelas pessoas que estavam cobrando dele. E também ela serve para que a gente possa analisar no nosso dia, porque temos inúmeros fariseus, inúmeros publicanos, e talvez nós até podemos ser um desses. E voltando ao padrão de ensinamento de Jesus, ele sempre colocava tudo com muita simplicidade e tudo com uma divisão muito clara. Sempre tinha dois contrapontos, né? Tinha um e o outro. E ele perguntava, qual dos dois? E olha tanto que isso é poderoso no ensinamento, né? E na absorção do conhecimento. Qual dos dois? Esse ou esse? Não era assim, tinha 10 pessoas, não, esse ou esse, né? E a pessoa tinha clareza da resposta, ela sabia qual era a resposta, né? Só que muitas vezes a gente sabe a resposta, mas a gente não consegue fazer aquilo acontecer ela na nossa fere vida, exatamente, né? A nossa vaidade pessoal. É o que acontecia com eles. Eles percebiam que aquele homem era bom. Ele percebia que ele estava fazendo um bem danado para a população. Eles sabiam de tudo isso. Mas a vaidade pessoal fazia com que eles dissessem não. A vaidade pessoal. E por isso que ele falava o tempo todo, né? Quem tem olhos para ver, que veja. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E a gente fica pensando, mas como assim, né? É porque os que estão ouvindo não ouviam de verdade. Hoje nós vemos isso. Nossa vaidade pessoal não nos permite dizer sim o tempo todo. Às vezes falamos, mas negamos com atitudes. É verdade. Exato. Por causa exatamente da vaidade pessoal. Quando defrontamos com a situação, nós primeiramente vamos para o atrito. Para quê? Para satisfazer o meu ego. Para dizer que eu estou certo. Para satisfazer a minha verdade. A minha verdade. É a mesma coisa do sacerdote do templo. Eu quero satisfazer a minha verdade. Ele lá queria isso. Ele queria satisfazer a verdade dele. Ele percebia que Jesus estava correto, estava fazendo um bem danado. Mas a vaidade pessoal falava mais alto. E o interessante é que, em momento algum, Jesus apontava o dedo e falava assim, você é esse ou você é aquele? Nas entrelinhas e no contexto, ele perguntava assim, de que lado você está? Quem é você nessas duas situações, né? E aí ele afirmava dentro de uma história que o fulano e o beltrano vão entrar no reino do céu muito primeiro do que o ciclano, né? E sempre que ele respondia... E aí ele falava, aí as pessoas pensavam, vixe, então aonde eu tô, né? Ele localizava as pessoas, ele pegava as pessoas, né, nesse contexto, principalmente quem usava muito mais da hipocrisia, né, que era quem se dizia os bons, né, e sem afrontar eles diretamente, né, colocava. E aí é aonde a mágica, entre aspas, né, na persuasão de Jesus acontecia. Por isso que ele começou a ganhar essa liderança tão voraz, né, que Jesus tinha. Ele falava uma coisa, ele deixava claro o caminho que ele tinha que seguir e as pessoas olhavam para ele e era pura coerência. Como é que eu não sigo um cara desse? Tudo que o cara fala, ele vive. Exato. E acabava que ele sempre exaltava os pobres de espíritos, entre aspas, né, que são chamados pobres de espírito, né? Porque sempre os mais humildes, os mais simples, os mais sofridos, é que levava vantagem nas decisões, quando ele colocava, né, essa dualidade para ser decidido, né? Então, e transportando isso para os nossos dias, como é que fica a nossa vida, hein, Alan? Porque quantos de nós ainda, né, inclusive nós, ainda somos muito teóricos, né? E a gente ouve, né, estuda o Evangelho, mas a gente ainda não consegue ou não quer colocar em prática os ensinamentos, porque ainda a nossa vaidade pessoal, né, os nossos interesses materiais ainda sobrepõem
aos interesses do espírito, né? Até nós estávamos estudando esses dias, né? E até o Enio Gaúcho fez um comentário, né? Quando a gente está no plano espiritual em sonho, a gente tem uma visão diferente, né? E quando a gente acorda, a carne nos atrai para a materialidade. E eu fiquei sabendo esses dias, ouvindo palestras, né, em que o corpo físico necessita do sono, não é só para o reparo das células, não é só para a reposição do corpo. Há uma necessidade também do espírito se emancipar para que ele não se perca com os domínios da matéria. Ele, convivendo no plano espiritual, ele se espiritualiza, ele se desmaterializa um pouco, porque se ele ficasse só em contato com a matéria, é tão forte essa energia, né? Principalmente a energia sexual, que é a energia formadora, criadora, ele se perderia completamente, né? Então, passando para os nossos dias, acontece que estamos num momento muito delicado, um momento de transição planetária, em que agora nós vamos ter que nos posicionar. Não vai ter como a gente ficar em cima do muro como sempre a gente ficou. Então, quem que eu sou? Porque em momentos de crise, o que acontece? A gente tem a tendência de fazer, por conta do nosso conhecimento pequeno ainda, acerca da espiritualidade, tomar decisões como se eu fosse dono de mim mesmo, como se eu fosse capaz de gerenciar a minha própria vida. Qual que é melhor? Vamos só fazer uma análise explicando essa frase que eu acabei de dizer agora. Quem que tem mais condições de dizer o que eu devo fazer? Eu mesmo, que estou num planeta de expiações e provas, né? Ou seja, o segundo da escala ainda, nem chegamos no terceiro, que é o mundo de regeneração, ou um ser que participou da criação da Terra, que quando a Terra começou a ser criada, ele já era Cristo. O que significa? Que ele passou por mundos primitivos, mundos de expiações e provas, regeneração, mundos felizes, celestes divinos. Aí começou uma outra escala, a escala crística. E ele chegou no topo da escala crística. E assim ele é co-criador do universo. Vem à Terra e nos deixa um legado de informações para me servir de modelo e guia. Agora eu pergunto, quem que tem mais condições? Um cara que chegou no fim da escala crística de me passar uma informação segura, que é universal, ou eu que estou na segunda escala, não, eu vou dirigir minha vida agora, eu não preciso de religião, eu não preciso, eu tenho que ter só a consciência boa. Peraí, gente, calma. Como que um médico chega a ser um cirurgião famoso? Ele veio caminhando, ouvindo os outros, praticando. Né? Agora, eu não. Eu cansei de espiritismo, cansei de cristianismo, não quero saber de nenhuma religião mais, nem evangélica, nem nenhuma. Nem católica, nenhuma. Agora eu vou tomar conta da minha vida seguindo a minha consciência. Peraí.
Que consciência, né? A gente ainda vai, não temos. a gente vai tomar decisões erradas. Nós não temos conhecimento suficiente. Seria a mesma coisa, né, Zé Lúcio? De você deixar que uma criança cuidasse da própria vida. Da própria vida. Uma criança de 5 anos. Né? Exatamente. Ó, de hoje em diante, Nós somos todas as suas crianças, né, decisões, diante Você por sua conta. tudo que você toma a decisão aí e resolva as suas coisas. Então, é nesse sentido que eu, transportando essa parábola para os nossos dias de hoje, a gente chega à conclusão de que é muito mais fácil, apesar de não ser fácil, seguir quem deixou com experiência milenar, mais do que milenar, né? De bilhões de anos de experiência, porque a Terra foi criada em 4 milhões e meio de anos, até tem hoje, né? Imagina, esse cara já era Cristo, meu Deus, esse cara tem muita experiência. Como é que eu vou deixar de escutar um homem desse, que ainda veio à Terra para passar esse legado? Então, nesse sentido, quando eu tenho que tomar decisão, eu vou ficar só na teoria, ou eu vou seguir esse homem aqui? Eu vou seguir os passos dele. A minha vida vai ser mais fácil, apesar de não vai ser fácil fazer o que ele pede para a gente fazer, mas simplifica para nós. Então, ficar só na teoria e não praticar os ensinamentos dele, nesse momento de crise, a gente vai passar dificuldade. Por quê? Lembrando as palavras de Jesus, né? Quando João fala, se não me engano, capítulo 3, versículo 23 a 26, parece. Porque tu não és nem quente nem frio, hei de vomitar-te da minha boca. Quem está falando isso? Jesus. Quem é? Governador do planeta. Vai vomitar para onde? Para outro planeta, porque você não quer ficar aqui. Você não quer ficar aqui, você não quer acompanhar, você não quer trabalhar em favor de si e do próximo. Caminho pelo qual chegamos a Deus, que é o próximo. Se você não quer, meu filho, então, muito obrigado. Daqui uns dias a gente se encontra. Daqui uns dias, em termos de eternidade, né? A gente está falando de séculos, né? Ele vai ser degradado e depois, quem sabe, com o trabalho árduo, em outro planeta, com mais dificuldade, vai voltar, né? Então, olha a situação que nós nos encontramos. Nós estamos numa encruzilhada agora. Não dá mais para ficar na teoria mais. E Jesus falou para quem conhecia. Ele falou, ainda pergunta para eles, na sua opinião, quem fez certo? Ele foi o primeiro. O que falou que não ia e fez. Sábios disso, né? Então eles respondem. Foi o primeiro, ele diz, amém, vos digo, os publicanos e as prostitutas vos precedem nos reinos dos céus. Por que os publicanos e as prostitutas? Porque eles eram os mais repudiados naquele meio, né? Pois João veio até vós no caminho de justiça e não cresce nele. Os publicanos e as prostitutas creram. Vós, porém, vendo isso, não vos arrependestes e depois para crerem nele. Ou seja, nem depois percebendo o erro, nem depois percebendo que realmente ele era um profeta, nem nós hoje percebendo que realmente o Cristo é essa figura crística do qual do qual o José Lúcio já colocou ele bem acima do que nós podemos entender de universo, né? Numa dimensão crística, nem conhecendo isso, nós estamos fazendo igual o publicano. A gente acaba não seguindo. O que é não seguir? Né? Não fazer o mesmo, não crer nele. Não crer nele é não seguir os seus ensinamentos. E é ter uma rebeldia. É, né? Uma rebeldia. Porque está tudo dentro da lei. É. A lei de Deus está nos ensinamentos de Jesus. Né? Não crer nele, nós estamos fazendo aí como o primeiro que falou assim, não, eu vou para a vinha. Pai, vai, filho, não, eu vou, conta comigo, estou lá firme. E no outro dia o pai espera e o trabalho fica por fazer. Ninguém vai, né? Então esse é o processo. Nós estamos num momento realmente, como diz José Lúcio, de entender que precisamos posicionar com Cristo. Nessa hora, caminhar com Cristo, nos vestir do Evangelho. Ah, mas é complicado, e a gente ouve isso muito, e a gente até às vezes pensa nisso, aí eu abandono a minha vida social. Não.
tem condições de conciliar as coisas. Você pode viver para Cristo. Aí uma pessoa já me disse, que ele era bem radical, disse, não tem como servir a Deus e a mamon. Eu falei, não é dessa forma, você vive no mundo, você está encarnado. O fato de você estar encarnado, você faz parte deste contexto. Fazendo parte deste contexto, você trabalha, você leva seu filho para a escola, você tem que matricular numa escola, você tem que ensinar, você tem que aprender, você tem que fazer diversas coisas, que isto é sociedade, viver em sociedade. E nós devemos viver em harmonia na sociedade. O principal é que, em cada palavra que eu vou ter, em cada situação, no meu trabalho, na minha casa de oração, na minha família, quando eu vou falar algo que vai contra o conhecimento deste Cristo, aí eu paro, reflito e volto atrás. E aí eu faço como o primeiro filho, que falou que não falava, mas fez, não ia, mas foi. Aí eu vou seguir o que já está entronizado em mim, que é o Evangelho. Então a gente precisa sempre ouvir a nossa consciência nesse sentido, de que Jesus é o bom pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas, e Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E nós precisamos ir ao Pai, e é só por Ele. E a gente... Você ia falar alguma coisa, Camila? Não, eu ia falar que eu penso que nós, enquanto encarnados, né, nós estamos sendo chamados para essa vinha, né? Enquanto encarnados, se nós estamos aqui nesse planeta, eu penso que estamos sendo chamados para a vinha. O que eu entendo que é a vinha? O trabalho no bem, né? A continuação do trabalho do Cristo, né? Então, quando ele nos chama a todo momento. E qual dos dois filhos nós estamos sendo em determinado momento da nossa vida, né? Aquele que fala que vai, mas não vai, né? E quantas vezes já recebemos, né, convites de trabalho no bem, e a gente fala, não, mais pra frente, né? Ou quando a gente é jovem, a gente pensa, mais pra frente, quando eu tiver mais velho, eu vou ter mais tempo, né? Mas a gente não tem. Talvez você nem não sabe se vai tem ter esse tempo, né? Deixa só contextualizar depois, o que a... hora se eu terminar aqui, o que a Camila está falando. Vamos colocar o Emmanuel no bate-papo também, porque ele vai faz ser legal. Exatamente o comentário desse capítulo. Depois Porque é importante só entender que trabalhar no bem por trabalhar no bem não é nada. O que eu quero dizer com isso? Porque isso é uma dicotomia que eu já vivi e entendi depois, né? E queria até ouvir vocês, como foi a experiência de cada um de vocês nessa trajetória. Em algum momento eu pensava assim, se eu trabalhar no bem, tá tudo bem, eu me liberto, né? Eu estou indo em direção às coisas de Deus, Jesus. E de fato, sim. Só que eu entendi que quando eu trabalho no bem e não me transformo intimamente, o trabalho maior não está sendo feito. Então, a questão é trabalhar no bem por dois motivos. O primeiro, porque a gente tem que seguir o que Jesus nos ensinou, amar o próximo a si mesmo e acolher todo mundo que a gente puder dentro dos limites das nossas forças. E o segundo é que quando você está lá trabalhando no bem, você tem a oportunidade de descobrir efetivamente o que é que você tem que se transformar. Então, peguei gancho com essa fala da Camila, porque muitas vezes a gente fala assim, não, eu vou trabalhar no bem e para eu poder, né, herdar essa terra. Mas isso é a forma mais egoísta que a gente tem, né? Primeiro a gente está pensando na gente, depois... E é onde, quando a gente não tem esse propósito firme, é onde a gente é convidado para ir para a vinha e fala, não, hoje eu não vou. Eu não tenho um propósito firme o suficiente para ir hoje. Né? E quantas vezes eu deixei de ir para a vinha porque o meu propósito estava muito mais em fazer de forma inconsciente, mas uma troca ali com Deus, que eu vou, o Senhor me vê como sou um cara bom, né? E aí... O Haroldo, Alan, fala exatamente isso aí. Que ele fala assim, que a gente fazer o bem, a gente não vai esperar se tornar perfeito para fazer o bem. É lógico que a gente vai se tornando melhor fazendo o bem, isso, né? Então, mas ele fala assim que fazer o bem sem se transformar
É a mesma coisa da gente fazer um banquete, chamar os amigos comem o banquete e você não come. Ou seja, você faz um banquete para que todo mundo fique satisfeito, né? Feliz. Inclusive você. Inclusive a gente tem que participar do banquete, né? Então, a transformação com o trabalho acontece, a não ser que você não permita. Porque vai acontecer. Você fazendo o bem, nunca mais você será o mesmo. Então... Eu só quero contar uma historinha que me ocorreu agora depois disso. Nunca será o mesmo. Por quê? Porque você se contamina com aquela energia. Né? Então a gente tem que fazer o banquete, tem que comer do banquete, porque a satisfação tem que ser para nós também. E qual que é a felicidade e a satisfação dos anjos? Servir. Essa é a felicidade deles, servir ao próximo. É isso que eles gostam de fazer. Né? Então no começo, a gente faz obrigado. Quem falar que fez tudo querendo e amando aquilo, já está no outro nível de departamento e de evolução. Muitas vezes eu fui para o trabalho... Já passou de ano, né? Já passou de ano. Muitas vezes eu fui para o trabalho, né? E a gente encontra satisfação lá, porque até antes de ir a gente não foi com aquela felicidade, lá, não. Você sai com a consciência de que você realmente tinha que ter estado lá. Né? Tá no outro nível, né? Essa pessoa já tá num nível bem elevado. É Chico Xavier, é Maria Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, daí para cima, né? São Francisco de Assis. Mas nós não, a gente tem obrigações, deveres. E à medida que você vai fazendo o dever e as obrigações, aí começa a surgir a eficácia dessa contaminação, essa energia que a gente adquire. Eu concordo com o que você está falando, só falei rapidinho. Tadinho do Santo Já está na fila. Eu concordo com o que você está falando, porque eu penso assim, a gente vai trabalhar para ganhar os nossos bens materiais todos os dias e às vezes a gente não quer estar ali, mesmo sabendo que no final do mês o salário vai cair, você vai trabalhar e você fala, ai, nossa, que saco, né? Que saco isso aqui hoje, eu queria estar dormindo. Ou enfim, né, meu patrão, que saco aguentar esse patrão, mas no final do mês o salário está lá. Né? Então, o trabalho no bem, eu penso que é mais ou menos a mesma coisa, né? Você vai e muitas vezes você fala, eu não queria estar aqui, eu queria estar lá num clube, eu queria estar viajando, tomando uma cerveja. Mas é necessário. Mas eu tô aqui, né? Eu sei que eu preciso estar aqui. E é aquela questão da fogueira, né? E de você ser um gravetinho, que se você se afastar dessa fogueira, você vai se esfriar. Então, se você é imperfeito e tá indo, mas não quer ir, mas pelo menos você tá perto da fogueira, uma hora vai pegar fogo. Vai te aquecendo. Né? É muito importante a gente falar sobre esse processo do bem, como o Alan abordou, né? Que estar na vinha é estar no trabalho. É estar no trabalho pelo outro, para o outro, né? Servindo. E a maioria das vezes nós programamos o bem. Nós programamos fazer alguma coisa. Já perceberam isso? Nós nunca fazemos espontaneamente. Nós programamos, um dia eu vou fazer isso. Quando eu tiver mais idade, aposentar, vou ter mais tempo. Um dia eu quero arrumar um grupo, fazer uma cesta básica. Um dia eu quero fazer... A gente planeja, é planejamento, né? É como se estivesse fazendo uma autojustificativa porque a sua consciência está te cobrando alguma coisa. E nós ficamos nos justificando. Então, tem uma história interessante um dia, e eu li até nesse livro aqui, tem um capítulo ali atrás, há muito tempo, eu achei muito bacana. Sabes improvisar o bem? Né? Você sabe improvisar o bem? Eu achei muito interessante, e aí tinha uma história que eu ouvi, e eu vou falar ela aqui, tão interessante que quando o bem está em nós nos movimentamos em direção dele sem perceber. Quando ainda não está em nós, nós ficamos nesse planejamento, nessa força, nessa batalha, nesse trabalho, nesse arrumar tempo. Então tem uma história que tinha um senhorzinho que estava à beira da morte. Ele estava lá no quartinho, aquele tanto de aparelho ligado, os olhinhos lacrimejados, né? E ele, olhando para um lado e para o outro, né? Ele já havia falado tanto quanto que ele queria, o filho pedindo para a enfermeira, quando ele ainda estava um pouquinho mais lúcido, chamar o filho para que o acompanhasse nos últimos momentos, né? E essa enfermeira aflita, tentando localizar, falou com esse filho. E lá o velhinho, nesse momento, estava nas últimas. E ela lá,
pelejando, e quando de repente abre a porta um jovem, ela, graças a Deus, você chegou, abraçou esse jovem, já colocou ele aqui, seu pai está nas últimas, ele precisa muito de você. Aí o rapaz chegou e sentou, pegou a mãozinha dele e colocou, acariciou os cabelos dele aqui assim. A hora que aquele velhinho sentiu, ele falou assim, estou aqui. Ele só falou assim, eu estou aqui com o senhor. E pegou na mão dele. Pegou na mão dele e começou a fazer carinho nos cabelos dele. E aquele velhinho respirando com dificuldade, naquele oxigênio, os órgãos já quase, né, esvaindo, as lágrimas corriam no seu rosto. E aquele jovem acariciava as suas mãos, os seus cabelos, e ficou ali a noite inteira, segurando na mão dele, apertadinha a mão dele. E aquele velhinho foi mudando o semblante, foi tendo um semblante de paz, né? A enfermeira chega no quarto por volta das 5 da manhã, o rapaz está adormecido ainda, segurando na mão do velhinho. E ela olha, e o velhinho já tinha esvaído a sua vida, né? Já tinha desencarnado. E aí ela começa a desligar o aparelho, acorda ele, olha, ele já se foi. E aí o rapaz levanta, né? Fica de pé, ela desliga tudo e tudo, mas que bom que você veio. Seu pai tinha muita saudade. Ele falou, não é meu pai. Ele falou, como? Ele não é seu pai? Por que você não disse? Bom, quando eu cheguei aqui, eu estava procurando alguém. Quando eu cheguei e você falou que, tão aflita, que o filho chegou, que ele estava partindo, eu quis ser esse filho para ele, dar nesse último minuto, dar esse momento de felicidade. Então não me custava nada. Eu vi que ele não poderia me reconhecer e só segurei em sua mão e vi que ele ficou bem. Então, olha só, é improvisar o bem. Espontaneamente, ele foi conduzido, arrebatado para fazer aquilo ali, sem planejamento nenhum, nada. Então, é uma pergunta que nós precisamos estar à mente, e depois disso ficou na minha mente isso daqui. Você sabe improvisar o bem? Ou as coisas você as repele e as afasta? Então, é interessante a gente ter isso em mente, né? Sempre nos cobrando, você já sabe improvisar o bem? Para fazer como esse jovem, que foi utilizado como uma ferramenta. Vamos chamar a irmã, não? Dá tempo de fazer a leitura? Dá. Aqui tem no capítulo, esse evangelho aqui, ele faz sempre os comentários, né? Esse aqui é o evangelho de Mateus. Então, exatamente, o filho vai trabalhar na vinha, Mateus capítulo 21 e 28, que é o capítulo desta parábola, né? Então, Emmanuel, explicando aqui esta parábola, ele diz o seguinte, isso aqui está no livro Reformador de 1950. Trabalha e serve. Não te esqueças dos ensinamentos do mestre. Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Se a dor te visita o coração, improvisando tempestade de lágrimas em teu campo interior, não te confies ao incêndio do desespero e nem ao gelo da lamentação. Recorda o tesouro do tempo, retira-te da amargura que te ocupa indebitamente e trabalha servindo. O trabalho é um relógio contra as aflições que dominam a alma. O serviço ao semelhante gera valoroso otimismo. Se a incompreensão te impôs férrea grade ao espírito através da qual ninguém por agora te identifica o ideal ou os propósitos elevados, não te demores acariciando o fel da revolta. Lembra o favor sublime do tempo, trabalha e serve. O trabalho acrescenta energias, o serviço a todos revela a divina sementeira. Se a calúnia chegou ao teu círculo, estendendo sombras tenebrosas, não te afundes no lago fervente do pranto, nem te embenhe na selva do sofrimento inútil. Reflete na bênção das horas, trabalha e serve. O trabalho reconforta, o serviço aos outros anula os detritos do mal. Se arraste, instalando o escuro remorso no centro do próprio ser. Se erraste instalando o escuro remorso no centro do próprio ser, não te cristalizes na inércia e nem te enlouqueças soluçando e gemendo em vão. Medita na glória dos minutos, trabalha e serve. O trabalho reajusta as forças do espírito. O serviço ao próximo reconquista o respeito e a serenidade perante a vida. Se a enfermidade e a morte varrem-te a casa, não te relegues ao encabrunhamento, qual se foras um punhado de lixo. Pensa na dádiva dos dias. Trabalha e serve. O trabalho é uma esponja bendita sobre as mágoas do mundo. O serviço no bem de todos é um milagre renovador.
na luta e na tranquilidade, no sofrimento e na alegria, na tristeza ou na esperança, segue agindo e auxiliando. Trabalhar é produzir transformação, oportunidade e movimento. Servir é criar simpatia, fraternidade e luz. Então aqui tem a explicação de Emmanuel, né? E ainda tem o outro pedacinho aqui, se der para ler, acho que dá, onde ele diz, comenta também sobre o amém, vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Né? Pode ler ou quer comentar isso aqui? Acho que está como em cima, né, Alan? Que a gente tem que fazer as considerações finais, mas então, texto maravilhoso. A gente percebe que o trabalho é, na verdade, o auxílio, o elixir, né, da nossa existência. E é esse trabalho que nós somos chamados todos os dias, nós falamos, estou dentro. E estamos fora, né? Muitas vezes. Verdade. Muito bom. Chegando em reta final aqui do nosso programa de hoje, nosso estudo. Considerações finais, Camila? Vamos lá. Bom, eu penso que temos que ficar atentos, né, a toda a palavra que o Mestre Jesus nos traz, toda a riqueza, né, e todo o amor, com todo o amor que ele coloca para a gente, né? E qual é a vinha que nós precisamos, né, ir trabalhar, que nós estamos sendo chamados, porque o tempo todo nós estamos sendo chamados a trabalhar nessa vinha, né? E não vai adiantar só trabalhar na vinha e não fazer a reforma íntima, né? Ou vice-versa, fazer a reforma íntima ali de, né, estudar e seguir todos os ensinamentos do Cristo, mas não praticar. Então, um anda junto com o outro, né? A gente tem que estudar sim, a gente tem que fazer a nossa parte de ouvir a mensagem do Cristo, mas praticar também, né? E colocar a mão na massa, né, na vinha que Jesus está nos chamando a trabalhar, porque é necessário, né? É necessário para a nossa evolução, essas duas coisas, né? A reformação íntima e o trabalho no bem. Juntos, né, a gente vai conseguir aí nos tornarmos pessoas melhores, né? Ainda imperfeitos, mas um pouquinho melhores. Zé Lúcio? O importante é sair daqui melhor do que nós chegamos, né? E nesses momentos de crise, será que nós estamos em momentos de crise, né? Será que nós estamos? A gente vê que a gente está numa crise mundial financeira, uma crise sobretudo moral, né? E Dante Alighieri, no livro A Divina Comédia, ele fala uma frase muito interessante. Os lugares mais quentes do inferno estão reservados para aqueles que, em momentos de crise, escolheram a neutralidade. Então, nós chegamos num momento que não dá mais para esperar. Ou eu vou para um lado, eu vou assumir que eu sou mal mesmo e vou ter que assumir, ou eu vou assumir que eu quero o bem. Por que nós vamos ter que decidir? Porque a neutralidade vai ser um dos motivos que as pessoas vão ser degradadas. Porque há séculos que ela está ficando em cima do muro. Há séculos. Então agora não dá mais para ficar. A gente vai ter que tomar uma posição. Então essa frase é muito interessante porque faz a gente refletir que eu tenho que me posicionar. Porque eu me posicionando, eu vou saber quem que eu sou. Porque ficando só acompanhando os outros, né? Um vai aqui, será que vai dar certo ali? Eu vou um pouquinho aqui. A hora que eu ver que não está me agradando, eu vou mudar. Porque, gente, no mundo de regeneração, se a gente não tiver um posicionamento, a gente não vai se sentir bem lá. Imagina todo mundo trabalhando no bem e a gente, no mundo de regeneração, com os braços cruzados, esperando os resultados dos outros. A gente vai ficar sem graça, não vai ficar bem lá nesse local. Então não está dando para esperar mais, a gente vai ter que se posicionar mesmo. Então, nesse momento de crise,
O que eu tenho para falar é que a gente precisa agora tomar uma decisão. E segundo o Espiritismo, a melhor decisão é seguir Jesus. Tanto na teoria quanto na prática, fazendo a sua reforma interior através do trabalho. O trabalho seria um mecanismo de nos aproximarmos disso aí, né? Muito bom. Sam? Boa noite. Bom, eu acho que uma reflexão importante que nós podemos levar daqui, dessa parábola dos 2 filhos, é que estamos sim sendo convidados. Qual dos 2 filhos nós somos? Nós somos o filho que de pronto fala, não, eu estou pronto, eu estarei lá. Mas qual é a nossa vinha? A nossa vinha são os nossos relacionamentos interpessoais. E quando eu chego diante de um obstáculo ou de uma situação que me causa desconforto, eu deixo a vinha e tomo o caminho contrário, atendendo às minhas exigências pessoais, da vaidade, do orgulho, contrapondo as palavras do Cristo, às vezes, né, com exageros ou com ofensas. Eu sou este trabalhador que diz, sou do Cristo, mas na hora que eu preciso dar testemunho do Cristo, eu fujo da palavra, eu dou testemunho do meu orgulho, da minha vaidade? Ou eu sou aquele que mesmo, falando não, na hora que eu sou chamado ao testemunho, eu me manifesto e acredito e reconheço Cristo e coloco em prática aquilo que eu já aprendi nesta existência e em outras que está gravado no nosso inconsciente coletivo. Então é muito importante nós termos essa analogia para a gente nos perceber nos dias de hoje. Como José Luz falou, são momentos de crise, são momentos de dificuldades, momentos de conflitos, momentos de guerras morais, né? Onde a moralidade e a imoralidade parece que estão em confronto. Então nós precisamos nos posicionar e nos posicionar com Cristo. Posicionar neste trabalho, o trabalho da vinha é o segmento do Evangelho. Então que nós podemos ser isso, mesmo dizendo não, mas seguindo em linha reta com Cristo. Isto é trabalhar e é o que nós precisamos aprender, né, nos dias de hoje. Muito bom. Eu fiquei presente para a história que você contou do improviso no bem. E para finalizar, se porventura, né, o que eu quero deixar é que se você, em algum momento, estiver com dificuldade, se você segue ou não o Cristo e está com dificuldade de tomar essa decisão, improvise no bem, se coloque à disposição, seja flexível e sempre que tiver 2 caminhos, lembre-se, o caminho do Cristo é o caminho mais seguro. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Paz e luz para todos. Se coloque à disposição, seja flexível. Sempre que tiver 2 caminhos, lembre-se, o caminho do Cristo é o caminho mais seguro. Um grande abraço, até a próxima. Tinha 2 filhos e pediu para o primeiro: vem trabalhar na minha vinha o dia inteiro. Ele disse sim, vou te ajudar, e não apareceu. Então o pai foi ao segundo e lhe falou: venha pra vinha, pois preciso. Não, para o primeiro, não quero agora. Vem trabalhar na minha vinha pra outra hora. Ele disse sim, vou te ajudar, e não apareceu. Então... Porém, no dia seguinte, ele se arrependeu. Voltou ao Pai, que de alegria se encheu. Assim também será o reino dos céus, que o
que até os publicanos e as mulheres equivocadas entrarão. Primeiro que vós, no reino dos céus, não são palavras que agradam ao Senhor. É o esforço, é o trabalho, é o amor. Um homem tinha 2 filhos e pediu para o primeiro: vem trabalhar na minha vinha o dia inteiro. Ele disse sim, vou te ajudar, e não apareceu. Então o pai foi ao segundo e lhe falou: venha pra vinha, pois preciso, filho meu. Ele disse não, não quero agora.